Boa noite, que Jesus nos acompanhe nessa noite de hoje em mais um estudo. Hoje, a questão 38 do Livro dos Espíritos, primeira parte do capítulo 3 sobre a criação. A pergunta 38 é a seguinte: como criou Deus o universo? E os Espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis. Deus disse: faça a luz, e a luz se fez. O homem, ele sempre procurou compreender o processo de criação do universo e do mundo que habita. Essa busca, de certa forma, é uma manifestação da divina que desperta em nós para descobrir algo maior do que nós mesmos. Pois a vida, as flores, as alegrias, os desafios, possuem uma razão que vai além dos nossos sentidos ou eles possam explicar. Nessa pergunta sobre a criação, os Espíritos esclarecem que tudo depende da vontade de Deus, do Criador. Entretanto, ainda não estamos totalmente preparados para compreender como se deu o princípio da criação. Nós ainda nos encontramos num estágio evolutivo que não temos as respostas definitivas. Mas no nosso íntimo, nós temos essa consciência de algo maior, mas nós encontramos dificuldades ainda para compreendê-la ou assimilar ou mesmo explicá-la. É como se ainda estivéssemos num processo de alfabetização e quiséssemos ler um livro inteiro. Então nós não estamos amadurecidos necessariamente espiritualmente para que possamos entender esse processo da criação. Então existe um processo evolutivo que precisa ser respeitado. No outro lado, nós temos também a ciência, que tenta nos convencer que a criação ela começou com uma enorme explosão de energia e de luz, que é a teoria do Big Bang. Mas mesmo no campo da pesquisa, mesmo buscando tantas informações, eles ainda não conseguem explicar totalmente através da teoria da ciência. Mas continua o mistério, continua o estudo, continuam as indagações. A codificação, ela trouxe informações valiosas e que nos conduzem à reflexão e que cada vez mais nos instiga a buscar outros conhecimentos que são necessários ou que são primeiros, que nós devemos adquirir primeiros para depois buscar essas outras informações. E apesar das nossas limitações cognitivas, para compreender essa complexidade da questão, continuamos indagando, buscando, procurando, porque é isso que nos move. Mas a gente precisa também saber que mesmo a curiosidade, mesmo essa busca, existem certas limitações. Mas já compreendemos que o universo, ele abrange a infinidade dos mundos, os que vemos e aqueles que ainda não temos condições de percebê-los. De todos os seus seres animados, inanimados e todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. A criação do universo, ele é fruto da vontade de Deus. Toda a sua criação, com a sua extrema organização, beleza, poesia, é a expressão da vontade do nosso Criador. Na sua magnitude, criou o universo com fim útil, para permitir que os espíritos que nele habitassem pudessem crescer, evoluir, pudessem participar da obra da sua criação. O Espírito Miramês, ao comentar essa questão, ele nos fala que o princípio da criação perde-se na noite da eternidade.
Os sentidos humanos, senão os espirituais, não alcançam as respostas que as coisas podem dar pelo estudo da desintegração, por lhes faltarem as qualidades no registro mais profundo da essência mais sutil, que tudo gravou desde o amanhecer da vida. Então, com certeza, nós temos dentro de nós essa certeza, mas que ainda vai depender um pouquinho da nossa caminhada evolutiva para poder compreendê-la. Então, ao usar a expressão faça luz, obviamente, tudo isso foi realizado ao longo de um processo natural, porque Deus expressou na sua natureza a sua vontade, a sua inteligência, a sua extrema organização. E é bom ressaltar que Deus, ele não cessou a sua criação, ele continua trabalhando, ele continua criando. Então, aos poucos, né, com o esforço da nossa curiosidade humana, foi criada a ciência. E a ciência é o mecanismo pelo qual nós tentamos entender como Deus fez cada uma das coisas que existe no universo. Por isso que a ciência também é importante caminhar, buscar resposta e principalmente comprovar aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Uma vez foi perguntado a Albert Einstein se ele estava caminhando em um jardim e uma de suas alunas fez a seguinte pergunta: por que ele estudava tanto? Por que razão ele gostava de gastar parte do seu tempo para estudar o universo e as suas leis? E ele, na sua simplicidade e na sua forma clara de responder, disse a ela: me move uma mística necessidade de entender a mente de Deus. Então, ao buscar compreender, a resposta sobre o universo, né, e tudo mais que nos cerca, inclusive a nossa própria vida ou outras vidas, né, pelas quais nós já passamos, ou sobre a criação, ou como Deus estruturou todo o universo, né, e esse mundo maravilhoso que nos cerca, apesar de nós tentarmos destruí-lo o tempo todo, né, mas é importante a gente tentar buscar compreender tudo que existe à nossa volta, compreender, né, de que forma a mente de Deus funciona, e principalmente nesse momento da criação. Então, assim, aos poucos, bem lentamente, nós vamos conseguindo superar nós mesmos, as nossas barreiras e as nossas limitações, e vamos desenvolvendo a nossa consciência. E à medida que nós nos entregarmos à força divina que habita dentro de nós, no nosso interior, num processo de descoberta, essa descoberta ela tem que ser contínua, né? Porque tudo que envolve o mistério, tudo que envolve as descobertas sobre o universo é o que nos move a curiosidade, em estar sempre em busca de algo, em conhecer. Então, nós já sabemos que o aprendizado ele é tão necessário e precisa ser metódico, organizado, ele precisa ser sério também, para que o conhecimento realmente possa ser consolidado e, acima de tudo, assimilado. É importante saber que nessa escala evolutiva existe uma sequência, uma ordem e que não pode ser pulada. Então, nós temos que ter paciência para esperar o melhor momento. E com certeza esse momento chegará, que é a revelação da verdade, que é a ciência encontrará também caminhos, mecanismos, né, para o que o Espiritismo já tem nos revelado. Então, para encerrar, eu queria deixar aqui uma mensagem de um sábio que ele disse: assuntos difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração e tempos difíceis o espírito. Então, que nós possamos fazer o treinamento certo a cada dia. Obrigado pela sua paciência em me ouvir.